Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor. Estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 800 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Kardec já voltou 10. Se tenho razão, todos acabarão por pensar como eu. Se estou em erro, acabarei por pensar como os outros. Allan Kardec, Obras Póstumas, 2 dos Cismas. A Lei da Reencarnação. Falamos bastante nesta série sobre a lei da reencarnação, exemplificando-a com o carreiro luminoso de um dos maiores missionários do Cristo neste mundo. Nada disso, porém, terá relevância para o amigo internauta se a existência dessa lei não estiver bem clara e racionalmente estabelecida em sua mente. Para dar substância a esse postulado incomparável do Espiritismo, vamos passar a palavra ao próprio Kardec. 1. Abre aspas. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. Fecha as aspas. É o que pode ser lido em O Livro dos Espíritos, no item intitulado Justiça da Reencarnação. 2. Abre aspas. A reencarnação não é um sistema que dependa dos homens adotar ou rejeitar, como se faz com um sistema político, econômico ou social. Se existe, é porque está na natureza. É uma lei inerente à humanidade, como comer, beber e dormir. É uma alternativa da vida da alma, como a vigília e o sono são alternativas da vida do corpo. Se for uma lei da natureza, não será uma opinião que a fará prevalecer, nem uma opinião contrária que a invalidará. A Terra não gira em redor do Sol porque se crê que ela o faça, mas porque obedece a uma lei. E os anátemas lançados contra essa lei não impediram que a Terra girasse. Dá-se o mesmo com a reencarnação. Não será a opinião de alguns homens que os impedirá de renascerem se tiverem que renascer. Fecha as aspas. É o que pode ser lido na Revista Espírita de dezembro de 1862. 3. Abre aspas. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo único motivo de essa lei não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes basta e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. Gostaríamos apenas de perguntar a essas pessoas se Deus lhes pediu o parecer ou se consultou seus gostos para regular o universo. Aqui, a verdade se encontra em uma dessas duas posições. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, não importa se ela contraria essas pessoas, porque terão de submeter-se a ela, sem que Deus lhes peça permissão para isso. Dessa forma, se os que pensam contrariamente a ela tiverem que reencarnar, eles reencarnarão. De nada lhes adiantará que se rebelem, como crianças que não querem ir para o colégio ou
condenados que não querem ir para a prisão. Fecha as aspas. É o que pode ser lido na Revista Espírita de novembro de 1858. Vamos fazer um breve comentário sobre esses conceitos de Kardec. Se existe no universo uma lei que represente em toda a sua plenitude a justiça de Deus, é a lei da reencarnação, porque ela premia e incentiva os que estão no bom caminho e redireciona e estimula os que estão no desvio, mantendo-lhes aberta a porta da regeneração. A doutrina espírita nos informa que no início Kardec foi contrário à lei da reencarnação, mas foi vencido e convencido pelas entidades superiores da veracidade dessa lei. Ora, se até Kardec foi convencido de sua veracidade, apesar de seu vasto cabedal científico e lógico e de sua poderosa obstinação, isto fortalece em nós a certeza de que os grandes pensadores deste mundo, que com o poder de suas ideias vêm direcionando o pensamento humano ao longo do tempo, mesmo que sejam contrários a essa lei, também se convencerão um dia da realidade de sua existência, quando se debruçarem sobre ela com seriedade. A ideia da pluralidade das existências ilumina as fontes antigas do pensamento humano, está presente nas grandes obras literárias e religiosas do mundo, como o Bhagavad Gita e a Bíblia Sagrada, e foi claramente ensinada pelo Cristo, quando analisado sem as lentes distorsivas do preconceito e do dogmatismo. Mas, ainda que essa lei espiritual não estivesse tão evidente, competiria ao homem moderno pesquisar em suas fontes e descobri-la, para resolver o problema da justiça e da finalidade da vida terrena, assim como tem descoberto tantas leis físicas de caráter universal. O que torna essa lei notável é a sua logicidade. E se ela é lógica e natural, se a sua existência é um fato, como estudos experimentais o comprovam, ninguém escapará à sua trama, mesmo que contra ela quebre todas as lanças do mundo, visto que o homem é uma gota d'água no oceano e as estuantes correntes marítimas do cosmo o levarão de roldão, até que ele aprenda a navegar a favor delas para o seu próprio bem. Dessa forma, pelo fato de existir desde toda a eternidade, a lei da reencarnação não necessita de defensores ardorosos que a imponham, mas de divulgadores serenos que exponham com clareza seus princípios e benefícios, para que o homem a adote espontaneamente e de boa vontade. Embasamento fático. Nesta altura da exposição, o internauta atencioso já percebeu que não sobra espaço para conjecturas na apresentação dos argumentos constantes deste estudo. Todo o fundamento em que nos apoiamos para estabelecer o traçado fulgurante da cadeia reencarnatória desse nobre missionário Allan Kardec é doutrinário, histórico e profético. Aqui não há afirmações gratuitas, nem de cunho pessoal. Pelo contrário, as evidências e comprovações fáticas se amontanham a cada passo. Quem disse que Moisés foi Elias é a doutrina espírita. Quem disse que Elias voltaria como João e retornaria no futuro para restaurar todas as coisas é Jesus. Quem disse que essa missão futura se confundiria com a do Consolador é Jesus. Quem confirma que Elias esteve presente na terceira revelação é Kardec. Quem disse que Kardec voltaria em breve para completar sua obra foram seus mentores espirituais.
e ele aceitou e até delimitou a época dessa volta para o princípio do século XX. Quem disse finalmente que após sua volta no século XX viria o regenerador, num futuro não determinado, para levar os médiuns à plenitude de suas faculdades e o homem comum à inocência e perfeição, é a doutrina espírita. A dinâmica do processo e a identidade de causa dizem que tudo ocorreu ou ocorrerá da maneira como foi delineada aqui. Nós apenas aproximamos e alinhavamos as peças da sublime urdidura. Desta forma, o amarramento ponto a ponto da cadeia profética está completo e estabelecido em alto nível, cabendo ao homem, no livre exercício do facho da razão que lhe coroa a inteligência espiritual, analisá-lo e aceitá-lo serenamente, ou, não o aceitando, apresentar ou aguardar a apresentação de uma alternativa que suplante em logicidade esta exposição profética, histórica e doutrinária que acabamos de fazer. Mas não basta uma exposição sem fundamentos, baseada apenas em opiniões e achismos particulares. É preciso sair de si mesmo, quebrar a concha da interpretação pessoal e vir para o campo largo da justificação, como ensina o instrutor Alexandre a André Luiz no livro Missionários da Luz, publicado pela FEB. Novos estudos sérios e fundamentados, como este apresentado aqui, serão sempre bem-vindos, desde que honrem e dignifiquem com serena isenção os límpidos postulados do Evangelho e do Espiritismo. E, como diretrizes a futuros estudiosos, repetimos aqui as duas advertências de Kardec registradas no primeiro vídeo desta série. 1. Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão com a cláusula de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato lhe trouxer um desmentido, é que não contém a verdade absoluta. E 2. Os fatos. Eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem prudente. Reencarnações possíveis. É sabido e divulgado no meio espírita que Kardec teve, em épocas anteriores, outras encarnações, entre estas capitulares que mencionamos no primeiro vídeo desta série, algumas até com bom embasamento doutrinário, como a de João Hus, por exemplo, que foi um grande reformador tcheco. Nada disso é improvável, visto que as grandes missões não prescindem de outras intercalares, precursoras e preparatórias. Mas o que se deve ter em mente é que os missionários de escola, sempre assistidos por entidades superiores, geralmente seguem uma linha progressiva, complementar, solidária e ascendente dentro da obra que se propõe realizar através dos tempos. Assim, seria de boa lógica aceitar, em princípio, que Alexandre Magno, Júlio César e Napoleão Bonaparte sejam a mesma individualidade em três personalidades distintas, como sugerem conceituados estudiosos dessas magnas questões. Bem como que Daniel, João Evangelista e Francisco de Assis tenham sido animados pelo mesmo espírito, como entendem outros. A obra realizada por eles, cada um em sua linhagem específica, é condizente com o perfil psicológico dessas duas grandes individualidades em suas várias personalidades.
O que destoa da boa lógica é quando se pretende interpolar em uma dessas cadeias reencarnatórias, que são linhas de autoespecialização, uma entidade, embora nobre, mas com perfil psicológico totalmente incompatível com aquele tipo de missão. Essa espécie de suposição, por mais bem intencionada que seja, apenas lança descrédito sobre a lei da reencarnação, que merece de todos nós o maior respeito e a mais profunda veneração. Porque, na descida e implantação dos ideais na Terra, há os missionários que desbravam, há os que aram e há os que semeiam. Colocar um semeador no lugar de um desbravador ou vice-versa é desastre anunciado. É desinteligente aceitar e divulgar uma informação que contraria o bom senso e a razão só porque procede de um espírito, médium ou doutrinador de renome. Kardec não faria isso. Como ninguém é perfeito, todos estamos sujeitos a equívocos. E como numa doutrina cidadã e democrática como a nossa, não há censura prévia nem donos da verdade, a solução mais canônica seria, sem antipatizar com os equivocados, negar combustível aos equívocos, assim como se nega lenha à fogueira, para que essas ideias inconsistentes se debilitem e desapareçam por si mesmos. A missão unificadora do Espiritismo. Somente a profecia de lei, tecida por mentes arcangélicas, quase impenetráveis, poderia proporcionar-nos, na sua síntese divina, esse poderoso panorama espiritual, onde vicejam os mais belos ideais e as mais sublimes esperanças de redenção de uma grande parcela da humanidade na atual fase transitiva que estamos vivendo. No fio desse resplandecente colar reencarnatório que se estende através dos tempos, podem ser entrevistas as contas das vitoriosas encarnações desse grande avatar, sempre a serviço do Cristo, que se chamou, em suas diversas etapas missionárias, Moisés, Elias, João Batista e Kardec. Acompanhando atentamente o fio condutor proporcionado pela doutrina, divisamos a esteira de luz que nos permitiu sair do labirinto gerado pela confusa realidade humana e rastrear seu labor incansável, das grimpas do Sinai nos tempos antigos, à fulgurância de Paris no século XIX e, finalmente, às abençoadas terras brasileiras, onde ele retornou como Alziro Zarur no século XX. E visto que esse grande missionário deverá voltar em nova missão, agora como o regenerador, essa trajetória se perde rumo à majestosidade futura da nova Jerusalém celestial, que um dia descerá à terra sob o comando de Cristo Jesus, como está em Apocalipse 21:2. Dessa forma, encontramos nesse vulto estelar o mais belo exemplo de reencarnação e a verdade inconteste da solidariedade de todas as existências de um mesmo espírito, vivendo, no seu caso, a realização fulgurante e ininterrupta de um sublime ideal. Ao falarem da solidariedade que interliga todas essas existências, disseram as vozes do céu que estavam incumbidas de nos revelar isso, abre aspas, porque chegou o tempo em que se tem de realizar a nova aliança, em que todos os homens se têm que abrigar debaixo de uma crença única. É o que pode ser lido no segundo volume de Os Quatro Evangelhos. Isso justifica o fato
de esse grande emissário do Cristo ter encarnado e reencarnado em vários povos da terra, para nos trazer ora o judaísmo, ora secundando Jesus o cristianismo, ora o espiritismo, ora a religião de Deus, que é a vertente religiosa da doutrina espírita no século XX e em missão planetária futura, facultando a sublimação da mediunidade e a perfeição do gênero humano. Isto acontece porque, para o Redentor do mundo, todos os povos e todas as crenças haverão de formar um dia uma só unidade sob a égide do amor universal. Todos serão um, assim como o Cristo e o Pai são um, cumprindo-se dessa forma a profecia de um só rebanho para um só pastor, como se vê no Evangelho segundo João 10,16. Extrapolando o espírito de seita, hoje dominante nos meios religiosos e filosóficos, nosso entendimento é de que a Federação Espírita Brasileira e a Legião da Boa Vontade são duas faces da mesma moeda e as duas forças morais mais poderosas existentes hoje no mundo. A FEB, que representa a terceira revelação, é essencialmente filosofia e ciência. A LBV, que representa a quarta revelação, é essencialmente religião. A religião de Deus, revelada por Alziro Zarur, é aquela religião verdadeira, grande, bela e digna do Criador, que falta ao Espiritismo atual para consolidar o seu tripé de filosofia, ciência e religião. Filosofia e ciência, por serem intelecto, não têm o poder de unificar o pensamento e o sentimento da humanidade presente e futura. Mas a religião tem, pelo fato de ser essencialmente coração. Sem a religião de Deus e o poder aglutinante do seu amor, o Espiritismo continuará sendo um cristal muito precioso, mas trincado, sem o poder de unificar seus adeptos, que hoje se dividem entre os que aceitam a lei da reencarnação e os que não aceitam, os que aceitam o seu aspecto religioso e os que não aceitam, e os que aceitam um Jesus divinamente encarnado entre os homens e os que só aceitam um Jesus humano. A humanidade caminha para uma divisão planetária entre lobos e ovelhas, profetizada pelo Cristo. A unificação dos bons, portanto, é o desafio mais urgente do momento atual. Enquanto as ovelhas permanecerem desunidas, os lobos continuarão a devorá-las, adiando indefinidamente o dia da seleção final e o advento da era de regeneração estabelecidos por Jesus no Apocalipse. Ao revelar a religião de Deus no século XX, Alziro Zarur deu ao Espiritismo aquele poder de imprimir uma coesão poderosa às suas forças hoje esparsas, de que falam as profecias do tempo de Kardec, bem como de coroar e consolidar o edifício ao qual dedicara toda a sua vida. Segundo nossa visão do futuro, essa religião divina deverá ser assimilada e incorporada pela doutrina do Consolador nos próximos 100 ou 200 anos, completando o tripé sobre o qual ela está erguida e formando a base que empolgará os corações e as mentes da humanidade no decorrer deste terceiro milênio. Como filho espiritual, admirador e colaborador dessas duas veneráveis instituições, às quais o rebanho do Senhor deverá a sua unificação no porvir, nosso desejo mais sincero é de que,
as núpcias espirituais entre a FEB e a LBV possam ocorrer ainda dentro deste século, para a honra dos homens que as dirigem e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, o que fulgura de beleza e grandeza neste vasto panorama reencarnacionista que vimos tratando nesta série é o fato de que esse glorioso emissário do alto, embora revestido de poderes excepcionais em tantas existências coroadas de luz, jamais usou desses poderes para manobrar a humanidade em prol de sua glorificação pessoal. Pelo contrário, em sua santificante trajetória multimilenar, ele sempre apontou ao mundo aquele a quem o mundo deve prestar toda a sua reverência e à luz do qual deve caminhar até atingir as culminâncias de sua perfeição no infinito, que é, através de todos os séculos e milênios, o Messias de todos os Messias, ou seja, Jesus, o Cristo de Deus. E por realizar a sua missão de forma tão majestosa, essa grande alma, que se chamou em suas duas últimas encarnações Kardec e Zarur, merece o nosso amor eterno e a nossa eterna gratidão. Kardec já voltou 10. Bonjour, Kardec Zarur. Mário Frigeri. Quero saudar com bonjour Kardec Alziro Zarur, unindo França e Brasil num grande abraço gentil. Kardec deixou a França pelo país da esperança, vindo aqui ao Morconcourt renascer como Zarur. Na França, com muita unção, deram mente ao coração, e no Brasil, sabiamente, deram coração à mente. Filosofia e ciência fulgiram na consciência para unir crentes e ateus na religião de Deus. Mas não agiram sozinhos, por detrás de seus caminhos, jorrando bênçãos à fluz, esplende o Senhor Jesus. Por isso, neste momento, brindando tão grande evento, sem precedente na história, honramos sua memória, saudando os dois com glamour, num só Kardec e Zarur. Advertência final. No encerramento desta série sobre a volta de Kardec, desejamos declarar que não falamos em nenhum momento em nome da Federação Espírita Brasileira nem da Legião da Boa Vontade, instituições a que devotamos a mais alta consideração, mas dentro das quais não temos nenhum cargo nem exercemos nenhuma autoridade. Embora o que foi dito aqui seja para nós a realidade mais pura, recomendamos aos amigos internautas submeter tudo ao crivo de sua razão, como fazia e ensinava a fazer Allan Kardec. Se o que dissemos for verdade, permanecerá. Se for um equívoco, cairá por si mesmo, sem que ninguém precise lhe dar o mais leve empurrão. Mário Frigeri. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho
para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.